Quem quer anunciar alguma coisa, vai onde estão as pessoas, onde moram pessoas, onde estão multidões. Normalmente uma pessoa vai anunciar, ele vai numa praça, ele vai num lugar onde tem bastante gente circulando, porque aí todos podem ouvi-lo. E aqui acontece o inverso. Nós vemos João Batista no deserto, ele prega no deserto. É como dizer que é uma pessoa que foi fazer uma palestra num auditório vazio, deserto. E, no entanto, as pessoas agora vão ouvi-lo. Nós temos um outro caso parecido, que é o de Filipe, que é mandado pelo Espírito Santo para o caminho de Gaza, que estava deserto, e tinha essa missão, porque uma pessoa ia passar ali, e ele estaria no lugar e na hora certas para atender essa pessoa. Mas aqui é interessante que João Batista prega no deserto e as pessoas vão até ele. E é Deus anunciando através de João o Messias que havia chegado. E a pregação de João é de arrependimento. É um evangelho de arrependimento, é um evangelho do reino, que a gente costuma chamar, mas de arrependimento. Para entrar no reino, as pessoas teriam que não apenas se arrepender dos seus pecados, mas também dar frutos de arrependimento, que é o que ele vai falar mais adiante. Agora, a mensagem dele era muito atraente. Claro que ninguém gosta de que digam que deve se arrepender dos seus pecados, mas tinha um ponto da mensagem dele que realmente atraía as pessoas, que era ele falar que é chegado o reino dos céus. Porque um judeu, ele conhecia as profecias, ele conhecia o Antigo Testamento, ele sabia que um dia Israel foi um reino, o reino mais glorioso na face da terra. O reino de Salomão foi um reino grandioso, pessoas vinham de todo o mundo visitar Salomão, porque ele era realmente um rei que era fora do comum, a sua riqueza, a sua sabedoria e tudo mais, que é uma figura de Cristo no milênio. Mas esse reino foi destruído, acabou esse reino pela desobediência do povo, pela infidelidade do povo, pela idolatria do povo, e Deus tirou o governo da terra das mãos dos israelitas, dos judeus, e entregou aos gentios. E quando entregou aos gentios, começando por Nabucodonosor, nós encontramos no livro de Daniel uma profecia de que haveria um reino, e que esse reino teria a sua origem nos céus. Depois de todos os reinos dos gentios, viria um reino que teria a sua origem no céu. Em Daniel capítulo 2, depois que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, e vai dando cada parte do corpo da estátua, vai identificando com um reino, começando com a cabeça de ouro, que era a própria Babilônia, o reino de Nabucodonosor, da Babilônia, e vai descendo, e no final existe um reino dividido. No versículo 41, um reino que era ferro misturado com barro, que eram os pés. Os dedos dos pés eram em parte de ferro, no versículo 42 de Daniel 2, e em parte de barro, e assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Eles aguardavam ver o fim desses reinos dos gentios, porque eles estavam debaixo de um reino dos gentios, eles estavam na realidade ainda não nos pés, mas eles estavam nas pernas, que eram de ferro. Eles estavam sob o jugo romano, que era o reino representado pelas pernas de ferro. Mas aí no versículo 44, Daniel profetiza: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre.
este reino seria estabelecido pelo Deus do céu, que levantaria esse reino. E agora vem um homem aqui, que é João, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Obviamente, todos de Jerusalém e da Judéia e das províncias do Rio Jordão correram para lá, para o deserto, para saber mais desse reino que era chegado. Alguns de coração sincero, que iam e se arrependiam dos seus pecados, eram batizados, um batismo de arrependimento. Outros iam por curiosidade, talvez até fossem batizados, porque nós encontramos os que confessavam os seus pecados no versículo 6 do capítulo 3 de Mateus, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não bastava estar ali, não bastava falar que se arrependeu, ou mesmo confessar seus pecados, era exigido frutos de arrependimento. E, obviamente, João identifica aqui esses que eram do maligno, quando ele os chama pelo nome daquele que foi o primeiro que enganou o homem, que enganou Eva no jardim, a serpente, raça de víboras, descendentes, por assim dizer, da serpente. Esses que eram segundo os pensamentos, não de Deus, mas de Satanás. E eram fariseus, e eram saduceus, e eram pessoas importantes na hierarquia religiosa judaica. E ele pega justamente no ponto no qual eles tinham assim, o maior orgulho. Eles eram semente de Abraão, eles eram descendentes de Abraão, que é o pai da fé, o pai de todos os que creem, Abraão. E ele vai justamente nesse ponto, no versículo 9: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não era nenhuma vantagem eles alegarem serem descendentes de Abraão. Numa outra passagem, uma discussão com o Senhor Jesus, eles usam do mesmo argumento quando o Senhor fala que eles têm por pai o diabo. Eles tinham por pai a serpente, na verdade. E agora ele já avisa que o machado está posto não no tronco da árvore, mas na raiz das árvores. No versículo 10. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E ele anuncia, então, o juízo agora. Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. No mundo pentecostal, entre as igrejas, as religiões pentecostais, essa passagem é espremida, distorcida, feito todo estrago que é possível nessa passagem. E é impressionante que até mesmo inários de igrejas pentecostais têm hinos pedindo fogo. Tem um hino cuja letra é: manda fogo, Senhor, que eu quero sentir o teu poder. O fogo é juízo. Se Deus mandar fogo, não sobra nenhum. E aqui, ele está dividindo, são duas coisas distintas que ele está falando. Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São duas classes de pessoas. E ele vai explicar essas classes de pessoas no versículo 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Esse é o seu trigo. Esse é o que vai ter o Espírito Santo. Porque esses são de Deus. E com fogo, quem ele batizará com fogo? Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É o juízo de Deus
contra os impenitentes, contra os incrédulos, os que se opõem a Deus. É sempre proveitoso nós nos lembrarmos de que o Senhor Jesus o João Batista, e depois o Senhor Jesus e os discípulos também, pregavam a judeus. Então, muitas vezes, meia palavra bastava para eles, porque eles conheciam já o Antigo Testamento. Então, é o caso aqui do reino, que Deus iria estabelecer um reino que teria sua origem no céu, e de onde emanaria o poder dos céus para esse reino na terra. Então, bastava uma palavra aqui de João, ele falar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pronto, eles sabiam qual era o assunto. Da mesma forma, quando João Batista apresenta lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, isso aí aconteceu em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando, diz o versículo 28. Aí no versículo 29 do Evangelho de João, capítulo 1, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, para nós ocidentais, gentios, se nós escutássemos isso, supondo que nós não conhecêssemos ainda a Bíblia, e escutássemos alguém falar assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante. Mas não faria muito sentido para nós. Agora pensa um judeu que foi criado vendo cordeiros serem mortos o tempo todo, aos milhares. Toda a família, às vezes, tinha que criar um cordeirinho, os filhos viam esse cordeiro, pai, para que vai ser? Não, esse é para o sacrifício, nós vamos deixar ele crescer, ele vai ser para o sacrifício. Então todo judeu, desde a criança até o velho, eles sabiam o que era um cordeiro de Deus. Eles sabiam que era um cordeiro separado para Deus, para ser morto no lugar do pecador. Eles sabiam, eles viviam isso, eles respiravam isso o tempo todo. Agora imagina que declaração é essa, quando João aponta para Jesus e fala: esse é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos podem ter até se lembrado da palavra de Abraão, dizendo, quando o filho Isaque pergunta: mas pai, e o cordeiro? E ele diz: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deus proverá o cordeiro, meu filho. Isso, eles esperavam o cordeiro que Deus ia prover. Eles não sabiam exatamente o que era esse cordeiro, mas Deus iria prover um cordeiro, porque eles sabiam que aqueles sacrifícios todos não limpavam o pecado. Eram figura de algo, apontavam para algo. E agora está esse cordeiro bem na frente deles. Mas ainda assim, depois de tudo que acontece, nós podemos imaginar se alguns ainda não tinham entendido claramente aqui, ficaram em dúvidas. Agora podemos imaginar esse justo, sem mancha, sem qualquer pecado, sem qualquer injustiça, sem uma palavra saída da sua boca que pudesse ofender alguém. Um judeu olhando para ele lá na cruz, pregado, morto, e lembrando-se das palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa visão para um judeu seria uma coisa tremenda, porque eles estavam inseridos em toda a cultura religiosa, na qual meia palavra bastava. Muitas coisas eles já sabiam por ensinamento. Isso, claro, era um privilégio muito grande, mas também aumentava em muito a culpa daqueles que rejeitaram esse Cordeiro de Deus. Mateus 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Se a gente for lá voltando um livro do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, capítulo 4, realmente os profetas falaram até João Batista, e fecha
o último livro, como já foi falado, inclusive aqui nesse salão, fecha-se o Velho Testamento com a profecia da vinda de João Batista. Está lá em Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Daí a profecia foi feita até aí. Então os profetas profetizaram até aí. Malaquias profetizou até João Batista. De João Batista para frente não tem mais profecia. Nós vemos a vinda do Cordeiro de Deus. João Batista preparando o caminho para que Jesus chegasse e implantasse o reino. Batismo para arrependimento dos pecados. E convertesse o coração dos pais aos filhos. Podemos pensar que Israel estava tão desagregado, né, que ele precisava alguém no espírito e no poder. Não era Elias que ia ressuscitar e ia vir. Ele viria no poder e na virtude de Elias. Israel estava tão longe de Deus que João Batista precisava vir no espírito de Elias para lembrar lá de Abraão, Isaac e Jacó, porque eles estavam totalmente fora. Lembrar do que dizia a lei, do que diziam os profetas, os patriarcas, né? Trazer de novo o coração o espírito dos patriarcas, a fé dos patriarcas, naquele momento que João Batista estava ali. E o Senhor Jesus disse: se quiser saber, esse era o Elias que havia de vir. E em outro trecho ele fala: os publicanos e as meretrizes reconheceram ele como o Elias que havia de vir. Mas os fariseus e os saduceus, eles só chegavam até ali João e não criam em João. Eles não criam no Elias que havia de vir, que é no espírito, né? E no poder de Elias, não o próprio Elias. É tanto que uns confundem quando o Senhor Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias. E depois Jesus fala para ele: não, Elias já veio, e os homens fizeram tudo o que queriam com ele. E veio Elias, eles recusaram. Veio o Messias, eles recusaram. Mas a justiça, a verdade de Deus é atestada por aqueles que creem e que receberam o testemunho de João Batista e o testemunho de Cristo. Não ficou sem testemunho, né? Todo esse tempo Deus teve o testemunho, aqueles que creram em João Batista e aqueles que creram no Messias. Desse atributo de Elias, né? É que ele foi um profeta também que vivia no deserto. Ele vivia vestido de pele de animais também. Elias o Tisbita, né? Como fala. E lá em Lucas, quando o anjo anuncia lá para o pai de João Batista, para Zacarias, ele diz: e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Essa característica dele, ele já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Por isso que ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então ele tinha assim como Elias chegou diante de Acabe lá e falou: não vai chover 3 anos e meio. E não choveu, e como Elias mandou descer fogo do céu, né, com todo o poder, né, que Elias tinha, foi um profeta do Senhor
aqui nós vemos que ele estava cheio do Espírito Santo e ele tinha essa autoridade. No que ele falava, eram palavras com autoridade. O Senhor esse hino que nós cantamos, né? Meditar nesse homem, estou falando esse homem com a letra H maiúscula, realmente dá gozo, né? E paz, porque pensando, como é que João Batista, cheio do Espírito Santo, como o irmão mencionou, nós lemos lá, desde o ventre da sua mãe, sabendo que esse homem era Jeová Salvador, Emanuel, Deus conosco, como é que esse homem, João Batista, em sua fidelidade, em sua completamente absorvido pela vontade de Deus, separado completamente não só desse mundo, mas daquela economia, daquele sistema judaico de Israel. Como é que esse homem poderia, eu estou pensando nesse versículo, Mateus 3, versículo 14, fala assim: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João Batista estava falando isso, fala assim: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Sendo quem o Senhor era, assim, eu estava pensando hoje, não teria que o batismo ir até ele, vamos pôr assim, porque olha de quem nós estamos ouvindo e comentando e compartilhando, é desse homem, Deus conosco. Ele foi até João Batista. Ele não só se identificou com esse remanescente, não, mas ele foi. É um dos tantos aspectos que nós vemos a humildade do Senhor, né? E é muito abrangente. Parece que as coisas vão se abrindo. A palavra de Deus parece que o Espírito Santo vai revelando para nós algo mais do Senhor, um sopro aqui, um movimento ali, um passo ali, e parece que essa é mais uma coisa que nós podemos nos deliciar da pessoa do Senhor Jesus. Ele indo até João Batista se opondo, eu penso assim, não por desobedecer, porque ele sabia quem era o Senhor, como que ele poderia desobedecer? Mas ele se opunha falando assim: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim. Quer dizer, importa que ele, em um determinado momento João Batista vai falar, importa que ele cresça e eu diminua, porque ele sabia quem era a altura desse homem, né? E outra coisa que chama a atenção é que o Senhor explica para ele, porque eu estava pensando assim, ficaria mais difícil para João Batista batizar o Senhor se o Senhor não tivesse se dignado a explicar para João Batista o que estava acontecendo e o que deveria ser feito segundo os pensamentos de Deus, que era o momento que estava se passando ali. Então o Senhor explica para ele. Ele fala assim no versículo 15: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Convinha, era a abrangência da justiça de Deus, convinha que o Senhor fosse batizado por esse Elias.
Convinha. E olha só que bonito, no final do versículo 15. Então, ele o permitiu. João Batista tendo essa explicação, até o coração bate mais forte. Ele permite. Então, ele o permitiu. Então, ele batiza o Senhor Jesus. Mas olha só a diferença. Enquanto que no versículo, já foi mencionado várias vezes aqui, mas é muito bom para nós ouvirmos isso aqui. É versículo 6, capítulo 3, versículo 6. E eram por ele, por João Batista, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Lucas 3, versículo 21, vai falar do batismo do Senhor Jesus também, tocando um outro aspecto. Todos iam ser batizados por João Batista, confessando os seus pecados. Mas nós vamos ver que o Senhor Jesus, como o irmão mencionou, o Cordeiro perfeito, ele não tinha o que confessar. Ele não tinha que confessar seus pecados. Então ele fazia outra coisa. Nesse episódio aqui, pelo enfoque de Lucas 3:21. Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouvi-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ele não confessava os seus pecados, ele estava orando. Orando ele, foi batizado. Ele sendo batizado, orando ele, não confessando os seus pecados. Então é o momento mesmo que a gente vê, versículo, voltando lá em Mateus 3, sendo Jesus batizado, saiu logo, imediatamente, da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, essa é a cena. Os céus são abertos. O Espírito Santo, em forma corpórea, como pomba, desce sobre ele. E ouve-se a voz dos céus. Uma das vezes que os céus são abertos aqui, né? Este é o meu Filho amado. Olha o testemunho que Deus está dando para esses que estavam ali ao redor de João Batista. Então nós vemos posição de João Batista se opondo, recebendo uma explicação, permitindo então, batizando o Senhor Jesus, enquanto que outros confessavam seus pecados, e ele orando. Os céus se abrindo, o Espírito de Deus descendo e vindo habitar nele, não como fogo, como pomba. E eis que o céu se abre, então o Espírito Santo e Deus falando: Esse é o meu Filho amado. Lá em Lucas fala: Tu és. Mas é uma passagem bem encorajadora que nos leva a meditar, realmente nos traz doçura e paz. Ele eleva os nossos olhares para saber e pensar que o Senhor está aqui no nosso meio, ouvindo nossas palavras, vendo os nossos pensamentos, e é o mesmo homem que nós vemos ser batizado aqui. Em João 1 também, interessante que o Senhor Deus havia falado com João. Deus havia dado um sinal para João, e o sinal para João era exatamente a vinda do Espírito Santo. Lá em João 1, versículo 31. Evangelho de João 1, 31. E eu não conhecia,
mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Ele não conhecia Jesus. Quando é que ele ficou conhecendo Jesus, na verdade? Mas o que me mandou a batizar com água, quem havia mandado ele batizar com água? Deus. Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então foi um testemunho para João Batista, porque Deus havia dito para ele: ó, sobre aquele a quem vires repousar o Espírito Santo, não pairar em cima, né? Não, repousar o Espírito Santo. Esse é o Messias, o enviado, aquele que vai batizar realmente com o Espírito Santo. Talvez a expressão "eu não o conhecia" fosse porque não sabia que ele era o Messias, né? Isso foi uma revelação só quando ia começar então o ministério do Senhor, porque eles eram primos, né? Então provavelmente Deus ocultou a Cristo todo o tempo da sua infância, da sua adolescência, até o dia em que ele começa o seu ministério, que é aqui. Então realmente nem os seus mais próximos teriam percebido isso, a não ser a partir de agora, quando, por revelação de Deus, João Batista então sabe quem é aquele.